CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Apresentação Carlão de Freitas. 11h07, bom dia, está começando o CBN Esporte. Hoje, segunda-feira, 1º de dezembro de 2025. Eu também. Do Velho Noel. Eu também estou com o cheiro do Velho Noel. Até ontem, quebrando os protocolos do início do CBN Esportes, meu menino Arthur falava assim: papai, está um clima já de Natal. Eu, inclusive, já estou de férias, querendo me enrolar. Tem mais 4 dias de provas. Como já está de férias, Arthur? Pelo amor de Deus. Mas já está um climinha, não está? Um clima de... Está aberta a temporada de confraternização. Já. Ixi, aí é problema. É gostoso, mas ao mesmo tempo é perigoso. Tem que tomar um cuidado. Mas vamos lá. Que pede, não tem limite, né? Vamos lá, Lupe. NBA, Luka Doncic teve mais uma noite brilhante pelo Los Angeles Lakers. O esloveno liderou a equipe na 7ª vitória consecutiva na temporada, derrotando o New Orleans Pelicans por 133-121 ontem à noite. Doncic ainda deu um show ao registrar seu 6º jogo seguido pelos Lakers com mais de 30 pontos. Marca que só ídolos como LeBron James, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal conseguiram. Lupe, agora sim, bom dia, uma boa segunda-feira, um bom dezembro pra você. E essa macaca, essa Ponte Preta com um novo comandante, Lupe. É isso, Carlão. Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes, uma excelente semana para todo mundo, e a semana começa com a Ponte com o novo presidente, Luiz Torrano, juiz aposentado, assumiu ontem a caminhada da Ponte pelos próximos 4 anos. E no discurso, ele usou uma frase muito conhecida de um outro conhecido do futebol campineiro que hoje mora no céu, Vadão. Mini metas, tanto no futebol quanto nas questões do dia a dia da Ponte Preta. Daqui a pouco, as primeiras palavras de Torrano como presidente da Ponte Preta e, aliás, já nomeou 4 novos diretores. Marco Antônio Eberlin, ex-presidente, além de vice, também vai cuidar do futebol. Que o Torrano tenha boa sorte no comando da Ponte Preta, que ele saiba o tamanho da responsabilidade e vai ter muito trabalho. Disso eu tenho certeza. E o Internacional, o técnico Abel Braga foi apresentado oficialmente como treinador do Colorado ontem em Porto Alegre, após a demissão de Ramon Dias. O treinador causou polêmica durante a entrevista coletiva. Ao comentar sobre o ambiente no vestiário, o técnico fez referência a uma situação envolvendo camisas rosas e usou uma expressão considerada homofóbica. Vamos pra Paulicéia, vamos pra capital paulista. Tem o São Paulo se preparando pra rodada. Tem o Santos se preparando para a decisão amanhã com o Juventude. O Palmeiras ainda sentindo aí a derrota da Libertadores e o Corinthians que empatou com o Botafogo, Gabriel do Dziak. O Corinthians perdeu mais uma chance de assumir a 8ª posição do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, os corintianos empataram com o Botafogo por 2-2, depois de terem saído na frente e tomado a virada. Com o resultado, a equipe segue na 9ª posição, 2 pontos atrás do São Paulo, que é o 8º. O tricolor volta a campo na quarta-feira para encarar o Internacional na Vila Belmiro. No mesmo dia, o Santos segue na luta contra o rebaixamento, agora contra o Juventude, que já caiu para a Série B. E o Palmeiras joga as últimas fichas pelo título do Brasileirão contra o Atlético Mineiro fora de casa. Boa! Aliás, aos haters de plantão, já temos o camisa 10 da seleção para a Copa de 2026, hein? Que atuação de gala do nosso menino. Com meio joelho, né? Com meio joelho. Boa, Antônio Lupe. E olha o Mengão. E olha o Mengão aí, olha o malvadão. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, deu esta declaração depois da conquista do Tetra da Libertadores em Lima. Com o título brasileiro podendo ser conquistado quarta-feira diante do Ceará no Maracanã, o clube já olha para 2026. A diretoria rubro-negra negocia reforços para 2 posições. Há conversas encaminhadas com um goleiro e um zagueiro. Depois de ter investido quase 300 milhões de reais na última janela, o Flamengo agora mira o mercado brasileiro em busca de contratações pontuais.
Descendo a Avenida Ayrton Senna, chegando na Rua Dona Imperatriz Tereza Cristina, lá está o belo brinco de ouro da princesa, que também vive um clima político, Lupe. E o Bugrão, Lupe? É isso, Carlão. O Guarani divulgou as chapas que vão concorrer às eleições gerais do clube, que estão marcadas para o dia 14 de dezembro. A chapa Avante Meu Bugre é liderada por Rômulo Amaro, que é o atual presidente e tenta a reeleição. Já a chapa Bugre Mais Forte tem como candidato à presidência o empresário Felipe Rosselli. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes das chapas que vão concorrer ao pleito que está marcado, repito, no dia 14 de dezembro. Dentro de campo, o Guarani, que teve uma semana passada muito movimentada, não deve ser diferente a partir de hoje. Novos atletas devem ser anunciados para a temporada 2026. Além disso, 2 jogadores foram emprestados para clubes que vão disputar a Série 2. Boa, já tudo sobre o Guarani, a preparação para a temporada 2026. E o basquete, o Brasil venceu o Chile ontem na segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete do Qatar 2027. Mas foi com sofrimento, hein? Lá no ginásio do Parque São Jorge, o Vlamir Marques, a seleção brasileira masculina fez 78-62 nos chilenos. O time verde e amarelo volta a jogar pelas eliminatórias no final de fevereiro em casa contra a Venezuela e depois em março com a Colômbia. Fora! Fórmula 1 que Antônio Lupe tanto adora, mantendo vivo o sonho do pentacampeonato. Max Verstappen venceu o GP do Qatar ontem após largar em terceiro lugar. O holandês largou na frente de Lando Norris e superou o pole position Oscar Piastri na estratégia. Com isso, a decisão do título fica para o GP de Abu Dhabi, domingo que vem. Piastri chegou em segundo lugar e Carlos Sainz em terceiro. Gabriel Bortoleto, filho do nosso Valmir, ficou na 13ª colocação. 11h14 e tem notícias fresquinhas já envolvendo o Campeonato Paulista, notícias do nosso Primavera. Aliás, vamos focar no Primavera no que vem, hein? Não só na programação CBN, mas no nosso portal também, inclusive notícias importantes do Fantasma, Lupe. O Primavera anunciou Gabriel Poveda para o Paulistão 2026. O atacante formado na base do Guarani estava no Vila Nova e é o 4º reforço do Fantasma para a disputa do campeonato estadual e também da Copa do Brasil. Além de Poveda, o Primavera, o Fantasma, já anunciou o volante Yuri Lima, ex-Isa, pesadão, e além dos atacantes, do atacante Lucas Douglas e do goleiro Demisson. Boa, Lupe! Você pode participar do CBN Esportes através do nosso Zap, o 19-9186-9070. 99186-9070. A direção técnica do CBN Esportes é dele, é de Valmir Bortoleto. E ao lado de Valmir, pilotando a nave louca, a nave mãe dos 99.1, é ela, Samila Dipp. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h15, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br.
11h17, dezembrou Mário Quintino, segunda-feira, as ruas, as avenidas de Campinas. Mas antes, Marinho, vamos desfrutar, vamos saborear da vitória do Peixão sobre o Sport numa exibição de gala do novo Pelé, Mário Quintino. Neymar, que coisa maravilhosa, pintou o 10 da seleção do Hexa, Marinho. Acho que empolgamos, será, Carlão? Boa semana pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Foi um bom jogo, né? Apesar da fragilidade do esporte, podia ter sido até mais também, né, Carlão? Sim, o Santos jogou bem. Importante também que o Vojvoda não inventou nada dessa vez, né? Igor Vinícius e mais todos os outros, né, Carlão? Se firmou de fato ali como titular. É verdade. Brincadeiras à parte, uma vitória importante. Foi legal o Neymar jogar com um joelho só e Fortaleza tá aqui, ó, dando uma luz alta. Nossa, cara, tô com medo, hein? Tô com medo do Fortaleza. Vou falar pra vocês, acho que não dá pra gente falar muito em azar quando o time é rebaixado, né? Mas o campeonato tá muito achatado ali, né? Naquela parte do meio pra trás, né? Assim. Eu acho que até a média de pontos, Marinho, eu acho que ela vai aumentar. A gente sempre fala em 43, 44, eu acho que 45 pontos ou até mais, viu? Vamos ver, o Santos tem que vencer o Juventude aí para sair desta situação ainda perigosa em que se encontra. Marinho, agora vamos ao trabalho, 11h18. Vamos lá então, Carlão, trazendo informações para os nossos ouvintes que seguem na região do Taquaral. A Avenida Heitor Penteado tem boas condições em todo o entorno da Lagoa do Taquaral, inclusive para acessar também a Teodoreto, por enquanto segue sem problemas. A Teodoreto tem movimentação maior já na chegada para o Tapetão, mas por enquanto ponto de parada somente nos semáforos. Aproveito também para falar de duas rodovias, porque tem serviço de manutenção acontecendo na rodovia Dom Pedro, à altura do quilômetro 138. O nosso ouvinte perde pelo menos 1 quilômetro de lentidão ali para acessar o trevo de Barão Geraldo na pista sentido rodovia Anhanguera. Então, se você não vai acessar ali o trevo de Barão para acessar o Tapetão, prefira seguir já pela pista expressa, que tem condição melhor. E também tem obra acontecendo na Campinas Montemor. Para quem vai em direção de Hortolândia, lentidão de pelo menos 1 quilômetro na região do quilômetro 3. Então, ficou alerta também para quem passa pela Panzan. Para acessar Hortolândia, a rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, tem boas condições em toda extensão. Carlão. Obrigado, Mário Quintino, que volta na programação CBN 11h19. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas 20 minutos, 991869070 é o zap da CBN. O palmeirense tá aí, frustrado, triste. Ponte Pretanos esperançosos com relação ao novo mandato aí, Luiz Torrano, bugrinos na expectativa de um novo comandante ou a permanência de Rômulo Amaro, corintianos pensando em Copa do Brasil, São Paulinos saem frustrados e santistas esperançosos, meu caro Antônio Lupi. O Santos deu uma boa notícia, né, pro torcedor vencendo o Sport, porque também, se não tivesse vencido o Sport, também... Verdade aí, seja dita. Aquela resenha com o Mário Quintino, ela não existiria, né? Verdade. Já estaríamos falando sobre o retorno à Série A. Cara, olha, essa briga pra escapar, ela vai ficar pesada, Lupe. O Juventude já foi, né? Juventude já tá rebaixado, então de 4 nós temos 2 clubes rebaixados. Agora, nós comentamos aqui sobre a situação envolvendo
o Internacional, aquele empate, inclusive eu acho que foi o Júlio que disse aqui, o empate com o Bahia, que foi um empate de rebaixamento. Né? Vencendo por 2-0. E agora você me perde por 5, foi 5, né? 5-1 contra o Vasco e entra na zona do rebaixamento, aí você manda o técnico embora. Nossa. E desaposenta Abel Braga, é desespero. Maluco. Quando caiu o Inter, foi mais ou menos assim, eles trouxeram Lisca, faltando 3 rodadas, mas também o barco tava afundando, mas o Lisca ainda tava nativa, porque o Abelão, ele já tava curtindo o Leblon, né? Ele já tava curtindo a vida, né? E agora assume aí essa bronca. Foi mal também na coletiva, hein? Depois pediu desculpas, enfim, foi mal o Abelão. Mal. O Inter, ele tem 41 pontos, o Inter, ele perdeu todo o saldo que ele tinha pro Vasco, e o Santos, que venceu o Sport na última sexta-feira por 3-0, conseguiu sair da zona do rebaixamento. Então são 3 clubes, né? Na verdade, 4 clubes. Eu até coloco o Ceará. Eu acho que do Ceará pra baixo. O Atlético com 45. Atlético... Ceará, Vitória, Santos, Internacional e Fortaleza. Isso. Os 2 últimos rebaixados, acredito que serão decididos aí. O Ceará, o que atrapalha, pegou um pontinho importante contra o Cruzeiro, mas o Ceará tem essa batalha contra o Flamengo vivendo. Não, isso aí você pode tirar. Pode tirar. E outra, todo o ambiente do Maracanã, propício pro título do Flamengo. E ele fecha com o Palmeiras. Só que com o Palmeiras é lá no Castelão. Sei não, hein? Eu acho que até pelos 43 pontos, o Ceará tá com uma situação, assim, menos difícil, vou dizer, em relação aos demais. O Santos tem essa batalha com o Juventude, mesmo o Juventude rebaixado, mas imagine que vai rolar de mala para esse jogo. O próprio Juventude por si só, lá em Caxias, é muito difícil de ser vencido, então o Santos também tem uma batalha. Vamos ver o Vitória. O Vitória, você quer os jogos do Vitória? Ele já pegou o Palmeiras, né, na 37ª rodada. Ele tem Bragantino, quarta-feira, em Bragança. Bragantino querendo aí uma competição internacional, uma sul-americana, né? E o São Paulo na última rodada. O São Paulo praticamente... Sei lá qual é que é do São Paulo. E o jogo é no Barradão, né? Manuel Barradas. Imagina como que vai estar o Barradão lotado, entupido. Então, porque o São Paulo ele tem 48, o Bahia tem 57. Não dá mais, né? Mas ele precisa ficar aqui na 8ª colocação. Precisa, porque Fluminense e Cruzeiro, a Copa do Brasil. Se o Fluminense for campeão ou o Cruzeiro, abre uma vaga aí pro São Paulo pegar uma fase preliminar de Copa Libertadores. O problema é que todos os times envolvidos em rebaixamento, esses que nós citamos, todos têm, assim, jogos vencíveis pela frente. Por isso eu acredito que a linha de corte vai ser maior nesta temporada. Só aproveitando a esteira, o Fortaleza, o Leão do Pici, ele tem Corinthians, 7 da noite, lá no Castelão, e encerra com o Botafogo, hein? O Botafogo já tá classificado, né? Mas então, ele quer o grupo, né? Ele quer o grupo, fase de grupos, Ele quer o grupo. Só que o jogo é no Rio, a última. Essa com o Corinthians, o Leão do Pici precisa vencer de qualquer maneira. A emoção na reta final do Campeonato Brasileiro vai ficar aí na parte de baixo da tabela. Vai ser maluca e de repente pode estourar aí num gigante do futebol brasileiro, Santos ou Internacional. Lupe, a galera aí no Zap Zap. Vamos começar aqui. Bom dia, Carlão, por gentileza. Qual o público do jogo entre Brasil e Chile no basquete e qual o destaque da equipe chilena? Quem pergunta é o nosso grande ele que é apaixonado por basquete, Renato Alves. Vai dormir. Aliás, Renato Alves colocou no como é que chama aquele negócio lá na rede social, o Stories, né, no Facebook, ele fazendo um gol na pelada. Artilheiro. Deixaram o homem livre e falar e brocou. Deixaram o homem livre, grande, também, Renatinho, um abraço. Se perdesse aquele gol também. Pô, Renatinho, vai dormir, cara. Mas dormir. Você é muito gente boa, gosto muito de você. Tá de férias do futebol, né? O time dele já foi campeão da Série C. Ele está investindo no basquete. Está investindo em basquete. Fábio Veloso tá aqui, bom dia. 2 vices-campeonatos não quer dizer que o ano foi fracassado. Temos que parar com isso. E o elenco é novo, então está tudo certo. Não se ganha todo ano e o detalhe, que quase ninguém viu. O Abel beijando a medalha. Sim, claro. Dali Abel é o bonito. Fábio Veloso. Só que tem uma coisa, já nós vamos discutir o Palmeiras. Concordo em termos com o Fábio Veloso, o Palmeiras chegou, não é todo ano. Vira e mexe quando tem alguma instabilidade no Palmeiras, a gente fala sobre isso, né, Lupe? O trabalho de excelência que o Abel faz. Porém, o que deixa o torcedor frustrado nesta temporada não é o ganhar ou perder, isso faz parte. Sim. O Palmeiras enfrentou uma grande equipe que é o Flamengo. Mas a maneira como o Palmeiras decidiu nesta temporada,
As 2 finais com o Corinthians, no Paulistão, foi muito mal, perdeu. Copa do Brasil foi muito mal, perdeu. E contra o Flamengo, a postura. No time por time, o Flamengo é o melhor, o Flamengo foi merecedor. Mas o que frustrou o torcedor foi a postura do Palmeiras nas decisões. Agora, com relação às campanhas, sem dúvida alguma. Chegou em todas, como tem feito em todas as temporadas, nas últimas temporadas com o trabalho do Abel. Mas pro ano que vem, o Palmeiras vai precisar aí de uma remodelada para voltar a conquistar e tem condições para isso. Inegavelmente. Já a gente vai falar mais desse jogo, né? Sim, claro. Eu tenho algumas questões pontuais. Percebi o senhor no grupo, muito exaltado. Muito exaltado. O problema não é PT. O problema é a forma com que perdeu. Mas já eu dou a minha opinião. Boa. E hoje no Arena também vamos falar muito sobre isso. Salve, amigos do CBN Esportes. O Julião, a sua McLaren, vai entregar o título pro Max de bandeja. Max Verstappen. Tá. Estão querendo, né? Tá uma confusão esse esporte. Vamos lá. Bom dia, galera da CBN Esportes. É o Rodrigo Pupo. Em primeiro lugar, quero parabenizar o Flamengo pelo título da Libertadores, jogando muito melhor que o Palmeiras. Outra coisa, parece que os técnicos de futebol estão perdendo o senso de ridículo. Depois das declarações machistas do Ramon Dias, agora foi o Abel Braga quem falou bobagem ao assumir o Colorado Gaúcho, com as desculpas piores que a própria declaração. Abraços a todos. Total razão aqui pro nosso Rodrigo Pupo de Campinas em relação a essa questão envolvendo o Abel Braga. Bom dia, Carlão. Será que o Torrano não vai torrar a ponte, o torcedor? Calma, Wilson. Calma que, na verdade, hoje, né? É o primeiro dia do Torrano, daqui a pouco a gente também vai falar um pouco mais como aconteceu todo esse processo eleitoral na Ponte Preta. Bom dia, feliz com o meu Flamengão, campeão da Libertadores, campeão brasileiro e campeão intercontinental. Quem que é? É um animado aqui que mandou mensagem, não mandou o nome dele. Final do telefone 0465. E o nosso menino com dificuldades de voltar lá de Lima, hein? Exatamente, né? A paulada foi grande. Ele mandou, como que é que ele mandou? Voos cancelados, um caos, eu não vejo a hora de ir embora dessa cidade. Você imagina a cabeça. Assumiu um risco, né? Já é um risco. Assumiu um risco. Viveu a experiência, mas é um risco que se corre, né? Você vai pra uma final dessa, você pode ganhar ou pode perder, meu cara. É verdade. O Rodrigo, que não é o Pupo, é o xará do Rodrigo Pupo, mandou aqui, ó, os rebaixados. Vai lá, vamos lá. Esporte, Juventude, esses... Certeza. Sim. Internacional e Santos. Nossa. Já pensou? Ousado, hein? Ousado. Tivemos, né, aquela Série B, acho que há umas 2 temporadas, com o Grêmio, Cruzeiro, Vasco da Gama. E Botafogo. Olha que loucura. Loucura, né? A última desse primeiro giro de participações. Olá, bom dia. Que hora vai ser o sorteio? Ganhei, calma. Não é assim. Estagiário, Aliás, Adailton, ele passou o final de semana inteiro, porque nós temos aqui 2 estagiários, né? O nosso menino Dani, torcedor do Corinthians, apaixonado, e o Adailton. Tá começando agora, sabe? E ele ele já começou o processo de separação dos palpites, dos ganhadores, dos acertadores, e no Arena nós vamos revelar aqui. Pelo que eu percebi, eu acho que tivemos poucos resultados de 1-0. Eu não lembro. Quer dizer, na última sexta-feira, também, mas eu lembro muito de 2-1 é o que a galera. Eu lembro mais que coloca. Teve muita gente que colocou goleada, 4-0, 6-1. Então, isso é bom porque não acontece, né? Então isso não acontece. Pro nosso Adailton. O nosso Adailton, ele colocou, tinha 6, ele já passava. Daqui a pouco a gente volta com mais participações, Carlão. Bom, Antônio Lupe, 11 horas, 30 minutos, vamos pro repórter CBN. Torcedor do Remo, hein? Repórter CBN. Segunda-feira, 1º de dezembro de 2025. O Pix bateu recorde num único dia. Na sexta-feira, houve 297 milhões e 400 mil operações.
As transações movimentaram 166 bilhões e 200 milhões de reais. Na data do recorde, terminou o prazo para o pagamento da primeira parcela ou da parcela única do 13º salário. Além disso, foi realizada a Black Friday. A informação foi divulgada pelo Banco Central. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou à CBN que a derrubada de vetos ao novo marco de licenciamento ambiental pode afetar o acordo entre Mercosul e União Europeia. De acordo com ela, existe uma preocupação do governo federal em relação a possíveis questionamentos. Marina Silva também disse que a derrubada dos vetos no Congresso vai gerar um caos do ponto de vista jurídico. Segundo a ministra, a decisão dos parlamentares provocará um processo generalizado de judicialização. E a morte de um homem de 19 anos que invadiu a jaula de uma leoa no Parque Arruda Câmara, em João Pessoa, desencadeou uma série de questionamentos sobre a segurança do local e as circunstâncias que permitiram o acesso ao recinto do animal. O caso aconteceu no horário de funcionamento do estabelecimento e foi registrado por visitantes. Segundo a prefeitura, o homem escalou uma parede de mais de 6 metros, passou por grades de proteção e usou uma árvore como apoio para invadir a jaula. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11 horas 33 minutos, então vamos para a capital paulista para saber aí como é que está a segunda-feira nos grandes clubes do nosso estado. Gabriel Dudziak. Na partida entre Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena, o alvinegro de Itaquera começou criando boas chances, impondo o seu ritmo e abrindo o placar cedo, com Ranielli aos 6. Durante toda a primeira etapa, se manteve constante, enquanto o time carioca pouco atacou e só tentou uma reação na reta final. O técnico do Botafogo mexeu 2 vezes no intervalo e a equipe voltou mais organizada, mudou de postura e se impôs ofensivamente. Aos 14, uma bola bem encaixada de Montoro para Cuiabano resultou no empate. Na sequência, em cobrança de escanteio, o Glorioso insistiu e Barreira, em belo voleio, virou. O segundo tempo do Corinthians foi marcado por erros e espaços cedidos e o time precisou contar com a queda de intensidade do rival para se manter vivo no jogo. O Timão aproveitou uma boa jogada de Vitinho para igualar o placar aos 36, com finalização de Gustavo Henrique. Após o jogo, o técnico do Dorival Júnior ressaltou as mudanças do Botafogo e lamentou o empate por 2-2. Em muitos momentos, as nossas alterações eram provenientes daquilo que o próprio Botafogo alterava. Eu falo alterações táticas, cobria a mesma situação. Assim foi durante todo o primeiro tempo, assim foi também durante o segundo tempo. Foi uma pena pela partida que vínhamos fazendo, não voltamos bem para o segundo tempo. Assim como no sábado, quando viu o Vitória ganhar do Mirassol, o Santos foi dormir com uma má notícia, já que o Fortaleza, que também luta contra a queda, ganhou do Atlético Mineiro. Agora o Peixe tem 41 pontos, mesma pontuação do Inter, que abre o Z4, e 1 ponto a mais que o Fortaleza, 18º. O Peixe volta a campo na quarta para enfrentar o já rebaixado Juventude em Caxias do Sul. No mesmo dia, o São Paulo vai encarar o Internacional na Vila Belmiro. Os atacantes Luciano e Ferreira treinaram com o elenco e devem reforçar o time. Além deles, Rafael e Sabino, que cumpriram suspensão, estarão de volta. Já o Palmeiras enfrentará o Atlético Mineiro na Arena MRV no mesmo dia. Para seguir com chances de ser campeão, o Alviverde precisa vencer e torcer para que o Flamengo não ganhe do Ceará. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Boa, Gabriel, 11 horas 36 minutos. Lupe, quer falar do nosso Verdão? Lá na Copa Libertadores, o Palmeiras perdeu para o Flamengo e ficou sem o tetracampeonato numa temporada frustrante com relação a títulos. Lupe, é todo seu mic CBN. Não, vai ser muito rápido. Você disse frustrante em relação a título, Sim. né? Mas a gente não pode esquecer, como foi destacado aqui pelo Fábio Veloso, que o Palmeiras, ele chegou aí. Campeonato Paulista foi pra final. Copa do Brasil, caiu nas oitavas. Campeonato Brasileiro,
Faltam 2 rodadas para terminar e o Palmeiras está brigando por título, mas dificilmente vai conquistar a taça. Libertadores, foi para a final. Depois, é o primeiro ano de Abel Ferreira no Palmeiras sem conquistar um título. E a gente tá falando de um treinador que vai para a 6ª temporada, 5 anos no Palmeiras. E isso é algo surpreendente, é algo histórico o que o Abel Ferreira ele realizou e está realizando à frente do trabalho técnico do Palmeiras. Mas aí entra a questão do jogo. O jogo foi decidido num detalhe, e um detalhe de bola parada, onde o Palmeiras errou praticamente em tudo em relação a posicionamento. Primeiro, Alan, se você pegar ali o gol, o Alan, ele acompanhava o Danilo. Nossa. Só que o que acontece? A partir da cobrança do escanteio, o Alan sai da área e o Danilo, livre de marcação, ele entra rasgando na defesa do Palmeiras, atacando a bola. Sem chances ali de alguém fazer algo para evitar que ele tivesse o cabeceio. Esse é o primeiro ponto. Segundo, era o Alan para marcar o Danilo? Porque até onde eu sei, zagueiro marca o atacante, mas assim, se tem um cara mais forte na área, zagueiro tem que marcar zagueiro. E outro, o Danilo na bola aérea é um animal, né? É um animal. Portanto, é a maneira como ele subiu, cara. Tá louco. Tudo bem, tomou o gol, beleza. Aí tem a saída de bola. Cara, o Palmeiras não colocou a bola no chão, não criou uma jogada trabalhada. Ah, mas o Flamengo tem um forte sistema de marcação, um forte sistema defensivo. Tudo bem, mas o Palmeiras também tem. E aí, o que aconteceu? Bola na área pro Vitor Roque, que não é alto. O Flaco até que tentava, mas também foi bem ruim, foi bem fraco no jogo. E o Palmeiras ficou vivendo de bola aérea. Se o jogo tivesse rolando até agora, o Palmeiras não teria feito um gol, tenho certeza disso. Um gol. Detalhes também que foram cruciais para a vitória do Flamengo, e aí é uma questão envolvendo a arbitragem. 2 expulsões, a primeira do Pulgar em cima do Fux. Sim. Com o jogo parado, ele atinge a canela ali de uma forma totalmente irresponsável. E o Carrascal, o que ele fez com o Felipe Anderson, ele poderia ter quebrado a perna do Felipe Anderson. Tá me doendo até agora. Exatamente. Cara, que lance desesperador, velho. Porém, total mérito do Flamengo na conquista do título da Libertadores. Eu tô com você, Lupe. Eu acho que o Palmeiras... todo mundo fala, é uma postura defensiva. Eu acho que naturalmente você vai jogar contra o Flamengo, a bola vai ser do Flamengo, pela qualidade que o Flamengo tem. Agora, o Palmeiras, ele tem condições de enfrentar o Flamengo. Ele poderia ter enfrentado o Flamengo de uma maneira mais corajosa em alguns momentos. Haja vista que o Palmeiras, ele só foi pressionar na base do desespero quando estava perdendo por 1-0. Então, isso realmente frustra o torcedor. E nós falávamos antes, né? O 2026 do Palmeiras, em termos de campanha, é sim um ano importante, é um ano que tem que ser salientado. A gente tem que separar aqui a emoção, né, o coração, e tem que valorizar o ano. Agora, as decisões do Palmeiras foram frustrantes, né? A gente cita aqui as finais contra o Corinthians no Paulistão. O Palmeiras não conseguiu se impor, mesmo tendo um time melhor. As decisões da Copa do Brasil, em que o Corinthians, o mesmo cenário praticamente do Campeonato Paulista, e o Corinthians foi melhor. E a maneira como o Palmeiras não conseguiu se impor ou se intimidou diante da força do Flamengo na final da Copa Libertadores. O Palmeiras teve 2 jogos decisivos na Copa do Mundo, contra o Botafogo e contra o Chelsea, né? Jogos valendo vagas, jogos de mata na Copa do Mundo. Contra o Botafogo, sim, foi uma maneira que o Palmeiras enfrentou o Botafogo, se impôs diante do Botafogo, tanto é que até o Renato Paiva foi demitido em razão da maneira covardada que o Botafogo jogou contra o Palmeiras. Contra o Chelsea, né? Aquela difícil também pela força do Chelsea, mas as decisões do Palmeiras, notadamente em 2026, elas foram frustrantes, isso é inegável. Agora, que o Abel é isso, que o Abel é aquilo, que aí eu não concordo. Eu acho que a gente tem que analisar com racionalidade, observar os pontos favoráveis, os pontos importantes do Palmeiras e as falhas. E o Palmeiras é outra coisa, né, Lupe? Tem tomado muito gol de bola aérea. Né? O tal do latereio aqui no Brasil, tomou contra o Mirassol, tomou agora contra o Grêmio, né? Na final da Libertadores, toma o gol também de bola parada. E uma zaga que sempre foi consistente, seja Murilo, Bruno Fux, Murilo e Gustavo Gomes, o Bruno Fux como um terceiro zagueiro, e o Palmeiras tem falhado nisso. Então, um título merecidamente com o Flamengo, considerando também as falhas na arbitragem do venezuelano, mas eu acho que o título está em boas mãos. O Flamengo é merecidamente tetra da Libertadores. Só mais algumas participações. Bom dia, zagueiro do Palmeiras deixou a bola sair
Pra escanteio no lance do gol, achando que a bola era da defesa. Falta de concentração, Lupe, ali, porque o Léo Pereira com o Bruno Fux. E houve sim uma reclamação dos jogadores do Palmeiras. De repente isso pode ter desconcentrado ali numa bola parada, mas houve sim essa reclamação do Palmeiras no lance do Bruno Fux com o Léo Pereira. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Dito tudo isso, o Palmeiras foi uma autêntica IA. Ia ganhar tudo e não ganhou nada. Wagner de Hortolândia. Deixa eu ver aqui, Marcelo, jogo sofrível para uma final de Libertadores, só digo isso, mas Marcelo, essa também, cara, essa vai ser uma tônica de final única. Jogo único. A gente viu o Atlético Mineiro e... Como é que chama o teu time lá agora? Lanús. Nossa. O jogo foi... Nossa, quase que eu mandei aqui, ó. O jogo foi terrível. Terrível. E aí, pra piorar a situação, os caras ainda colocam a prorrogação. Sim, dificilmente, em virtude da tensão, os jogadores com muito mais medo de errar do que tentar acertar. Isso vai ser uma tônica, concordo também. Eu acho que dificilmente teremos jogos bem jogados em se tratando de uma partida só. Até que o Botafogo e Atlético Mineiro ano passado foi um jogo bem jogado, mas esse ano é um jogo cercado de tensão e isso vai ser dominante em se tratando de finais com um jogo só. O Juninho Gambetta tá aqui, bom dia pessoal, abraço para todos os secadores e tome figurinha do Malvadão. O correto seria a expulsão do Pulgar, mas o que podemos fazer agora? Comemorar. Depois daquele pênalti não dado para o São Paulo contra o Palmeiras, parece que tudo começou a dar errado pro Verdão. Impressionante, ladeira abaixo, é o Juninho Gambetta que mandou mensagem. Bom dia, meu amigo. O Fábio Chaves não está trabalhando hoje, é que é o Ademir de Itu, ainda não, Ademir, tá enfrentando problemas na logística. Isso. Mas em breve estará novamente aqui conosco. Grande... Como é que ele chama mesmo? Ademir de Itu, amicíssimo, né? de Fábio Chaves, mas falei com o Fabião, também, né? Tá tranquilo, tá muito triste, mas um verdadeiro caos aéreo lá em Lima e alguma dificuldade para ele retornar ao Brasil, mas amanhã ele estará conosco, Fábio Chaves, que esteve lá no Estádio Monumental, no Peru. 11h43, vamos começar com a Ponte então, vamos lá. Vive aí ou viveu até ontem um período eleitoral e agora tem um novo comandante, Antônio Lupi. E o nome do novo comandante é Luiz Antônio Alves Torrano, presidente da Ponte Preta. Ontem nós tivemos aí a parte final da eleição, com maioria absoluta, o Torrano foi eleito aí o presidente da Ponte Preta. Inclusive ontem, né, à noite, no Salão Nobre, lá do estádio Moisés Lucarelli, o Torrano já fez o primeiro discurso e também atendeu aos jornalistas para explicar um pouco como ele vai comandar a Ponte Preta pelos próximos 4 anos. Aqui nós trabalharemos com mini metas. Então não vou dizer em 100 dias, vou dizer o que eu vou fazer amanhã cedo. Amanhã cedo eu venho aqui para responder alguns ofícios, inclusive do judiciário, entendeu? Depois de amanhã, todo dia é um problema. Então todo dia nós teremos, vai ser aquela mini meta do Vadão. Confie em mim que a ponte vai ser um sucesso, como tem sido com o ex-presidente Marco Eberlin. Toda ideia tenho, todas as ideias eu tenho. Não vou dizer aqui agora porque questões óbvias. O problema é o seguinte, o imbróglio sempre tem uma causa. Eu preciso saber qual é a causa para resolver o imbróglio. Não dá para dizer como. Se o problema é financeiro, é um. Deve, não deve. Se o problema é trabalhista, é outro. É ou não é. Cada imbróglio é uma solução. Doutor Torrano, como é que foi a conversa também com a família? Porque você agora vai dedicar parte do teu tempo para a Associação Atlética Ponte Preta. Como é que foi isso? A resposta está aqui. Cadê a minha companheira? Ela está por aqui. Olha aí, você vê. Já é uma ponte preta, embora não seja campineira, já é uma ponte pretana. E está me acompanhando em tudo. Está aqui, ó. Até muito aqui, massacrado. A família está resolvida, certo ou não? O presidente é muito massacrado por críticas. O senhor está preparado para isso? Só te pergunto, o dia que eu mandava prender alguém, eu era elogiado? O que você acha? Oh, graças a Deus, doutor Torrano me prendeu. É a mesma coisa. Você tem que estar preparado para tudo na vida. Tem que estar preparado para tudo na vida. O Torrano, né? O Torrano, para
Para quem não o conhece, ele no Moisés Lucarelli é conhecido como Dr. Torrano, porque ele é formado em letras e também em direito. E teve uma carreira de 36 anos, né? Ingressou na carreira como juiz em 1989, juiz do direito do Fórum de Central aqui de Campinas, foi titular da primeira vara da família e sucessões. No dia 30 de outubro, ele aposentou e agora tem esse desafio de comandar a macaca. Além do discurso, o Torrano ontem, ele meio que quebrou o protocolo e já anunciou 4 diretores da gestão 2026-2029. É isso, né, Vicente? Isso, 2026-2029. Marco Antônio Eberlin, que é vice-presidente do Torrano, também foi nomeado diretor de futebol profissional e amador. Então o Eberlin é quem vai cuidar do futebol da Ponte Preta junto com o Brigatti e outros responsáveis aí pelo departamento de futebol da Ponte Preta. José Henrique Spice é o diretor jurídico, também estava lá ontem e foi nomeado pelo Torrano. Cláudio Roberto Simões, diretor médico, ele que já teve essa função na Ponte Preta, e o Hamilton Caviola, diretor financeiro, ele já ocupava esse cargo e está aí mantido para os próximos anos na gestão do Torrano. É isso. Além disso, o Abdala, presidente do conselho, e o Tagino, presidente do conselho fiscal. A Ponte encerra, e o mês de novembro encerra também esse processo eleitoral no clube com o Torrano presidente pelos próximos 4 anos. E agora vem o desafio para o Torrano, né? Como que ele vai contornar esses problemas financeiros? A gente espera que a frase dele ela seja levada, né, em consideração pelo próprio Torrano, né? Confia em mim. E eu acho que o torcedor quer confiar nele, né? Porque infelizmente as notícias que tomam conta da Ponte Preta hoje são notícias ruins, processos atrás de processos, e isso deixa o torcedor muito preocupado. Uma coisa que ele disse, que a administração do Marco foi um sucesso, eu não concordo. Claro que teve bons momentos, né? Claro que teve bons resultados em algumas situações, mas também teve vexames, né? Como o rebaixamento no Campeonato Paulista, ali ainda um processo de transição, e a Ponte se encontrava numa situação caótica, e o rebaixamento para o Paulistão foi inevitável. Voltou com o título, ok, mas só conquistou o título porque disputou a Série A2. Se estivesse na Série A1, não teria conquistado o título, não teria disputado a Série A2. E a Série C? Claro, toda a comoção, foi algo muito bonito, algo que o torcedor nunca vai esquecer do que aconteceu na campanha, né, nos jogos contra o Londrina, mas também só conquistou a Série C porque caiu da Série B para a Série C, e não deixa de ser uma vergonha. Fora esse noticiário envolvendo a Ponte. Claro, tem a ver com administrações anteriores? Tem, só que o presidente Marco Antônio Eberlin também tem um percentual importante nesse estado de coisas que a Ponte Preta se encontra. Então fica aí a esperança do torcedor pontepretano de que novos tempos possam dominar o estádio Moisés Lucarelli, que notícias mais agradáveis possam rondar o mundo pontepretano, porque ultimamente o torcedor, apesar da festa na Série C, mas o torcedor anda bem preocupado. E com relação ao Marco Antônio Eberlin no departamento de futebol, cara, eu acho que o Marquinho, dentre defeitos e virtudes, uma virtude do Marco é com relação ao futebol. Aí sim, eu acho que os grandes momentos do Eberlin na Ponte Preta, eles foram no futebol, no departamento de futebol. Há outros tempos, naquele tempo a Ponte tinha um mecenas, a Ponte disputava a Série A, mandava jogador para a seleção brasileira, mas o Marquinho, ele foi expert em administrar muitas situações, e eu considero ele como um bom diretor. Espero que esteja atualizado neste período que ele viveu como presidente da Ponte, e que ele possa aí comandar o futebol da Ponte Preta de uma maneira vitoriosa. Informações de campo rapidamente da Ponte Preta. O Marco Antônio Eberlin deu uma entrevista, aliás, muito legal pro Correio Popular, e ele foi perguntado sobre o futuro do Elvis, e ele disse que o Elvis fica. E até apurando também essa informação, a matéria, acredito que foi feita pelo Elias Aredes, grande cabeça, que está sempre nos acompanhando. Elias. E eu também conversando com outras pessoas, e que a tendência realmente é essa. Elvis deve continuar na Ponte Preta, a não ser que tenha algo muito extraordinário no meio do caminho, mas ele já tem aí um acerto, um pré-contrato já para mais uma temporada com a camisa da Ponte, e a Ponte também já tem um acerto, né? Em breve deve anunciar a chegada de mais um meia, o Cristiano, que era da Portuguesa, jogou a última Série B
Série C, pelo Londrina, inclusive, enfrentando a Ponte Preta e sendo um dos principais jogadores naquele empate em 0-0. Ele teve a principal bola do jogo. Ele pegava na bola. Tinha amigo nosso que ficava... Tinha calafrio, né? Tinha um amigo nosso aí que ficava bem nervoso. Ele fez 10 jogos pelo Londrina, um gol e uma assistência, mas o grande destaque foi pela Portuguesa, com 26 jogos, 10 gols e uma assistência. Então, a meiuca ali, né? Elvis deve ficar e Cristiano deve ser anunciado a qualquer momento como jogador da Ponte. Até porque, Lupe, você tocou num assunto importante com relação ao Elvis. Logo depois, ainda vivendo, né, a torcida vivendo a euforia do título, o ano de 2026 é um ano diferente. A gente sabe e a gente respeita toda a idolatria, toda a representatividade do Elvis com relação à Ponte, mas pro ano que vem o Elvis vai precisar estar num outro estágio físico e vai precisar também de um jogador reserva à altura. Até porque a Série B, o calendário é maluco, não tem mais esse espaço, né? Esse espaçamento que tinha a Série C de um jogo por semana. Então, por isso, a Ponte vai precisar estar bem esperta com relação a isso. Mas que o Torrano tenha boa sorte, que o Marco tenha boa sorte, que a Ponte Preta possa viver um outro momento daqui para frente, claro, um momento bem mais positivo do que viveu até aqui. 11h52, nós temos um rápido intervalo e na volta também tudo sobre o Guarani, que vive um momento eleitoral e o torcedor bugrino está aí sequioso com relação ao noticiário do Alviverde Campineiro. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Ontem nós tivemos a abertura da 8ª rodada da Superliga Masculina e o São José venceu o Guarulhos fora de casa por 3-1. Hoje é dia do vôlei Renata entrar em quadra. Edição da final do Campeonato Paulista contra o Suzano. A bola sobe no ginásio do Taquaral às 18h30. Lembrando que o calendário está recheado para Campinas em dezembro. Além dessa reta final de primeiro turno da Superliga, a partir do dia 16, Campinas vai disputar o Mundial de Clubes em Belém do Pará. Começou. Bom dia para você. Amanhã Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186-9070.
11h56, Lupe, e o Guarani Futebol Clube vivendo um momento eleitoral. No último sábado, né, encerrou o prazo para as inscrições das chapas das eleições do Guarani. 2 chapas foram protocoladas, né, para concorrer aí ao Conselho de Administração do clube. A chapa Avante Meu Bugre, que é liderada pelo Rômulo Amaro, atual presidente, e a chapa Bugre Mais Forte, que tem como candidato à presidência o empresário Felipe Rosselli, né? Rosselli, isso. Vamos lá, os titulares da chapa Avante Meu Bugre: Rômulo Amaro, Adriano Marconato e Eric Augusto Franco de Godoy, além dos suplentes aqui que também foram inscritos. A chapa Meu Bugre Forte: Felipe Rosselli, Sidney Lima e Leandro Paz, além dos suplentes. Além disso, outras 2 chapas também protocolaram aí para concorrer ao Conselho Deliberativo e também ao Conselho Fiscal. Dia 14 de dezembro acontece aí as eleições que estão programadas para acontecer no ginásio do Guarani, e no mesmo dia, né, no dia 14, tem aí a definição dos vencedores. Mesmo com esse processo político, o Guarani muito ativo no mercado. Na semana passada já anunciou vários reforços, o último, o William Farias, e a expectativa é de que novos nomes sejam anunciados nessa semana. Inclusive, eu tenho até um outro aqui, deixa eu ver, Natan Melo, né? O Natan Melo, que estava negociando com o Guarani, está negociando com o Guarani, é um nome muito próximo também de vestir a camisa do Alviverde na temporada do ano que vem. Tem gente chegando, mas também tem gente saindo. A Inter de Limeira e o São Bento serão destinos do Emerson Júnior, né? O Emerson Júnior, que é goleiro, teve pouquíssimas oportunidades, né? Jogou a Copa Paulista, deve atuar na Inter de Limeira no Campeonato Paulista de 26. E o Cauê Rafael, menino da base, lateral, deve ser emprestado ao São Bento de Sorocaba. Boa, Lupe, é o Guarani vivendo esse momento eleitoral, mas dentro de campo as turbinas estão aquecidas aí com muitas contratações. Acho que eu falei errado, Meu Bugre Forte, não Bugre Mais Forte, perdão. Eu acho que eu falei errado, o Ortiz me corrigiu aqui. Então peço desculpas aí se disse errado. Meu Bugre Forte é a chapa que está concorrendo aí. Boa, Antônio Lupe. 11h58, dá tempo ainda de uma rapaziada, Lupe? A rapaziada, vamos ver aqui. A rapaziada tá meio tímida hoje, tá, hoje, né? Seria o luto. Bom dia, pessoal. Danilo Barcelos continua na ponte? Sim, ele está se recuperando de uma lesão grave que teve no joelho, né? Inclusive tá treinando, hein? Tá treinando porque tá no processo aí de transição. O Emerson tá aqui também, o Dias, deixa eu ver aqui, mais um mandou mensagem de áudio, hein? Deixa eu ver aqui que é o nome, é o Marcos. Ô Marcos, não vou conseguir colocar tua mensagem agora, mas no Arena CBN a gente coloca a participação de áudio do ouvinte. Olá, pessoal, dos últimos ganhadores da Libertadores, só temos cariocas nos últimos 3. Verdade. O que aconteceu com os outros times de São Paulo? Uma boa resenha para se discutir. Só temos um grande time em São Paulo? Hoje Quem sim. falou isso foi o Pércio, não fui eu, hein? Hoje sim, os 4 continuam gigantes como clubes, né, a história, mas em termos de time, em termos de administração, só temos um, que é o Palmeiras. São Paulo, uma vergonha, todo mundo está vendo o que está acontecendo. O Santos também é uma vergonha, não pode estar na zona do rebaixamento, e o Corinthians nem se fala, né? Você abre a página de esporte, você abre o noticiário policial, o Corinthians está lá, estampado. Então hoje só temos um time competente, que é o Palmeiras. Tá bom, né? Você falou é feriado. 11h59, fechando aqui o CBN Esportes. Hoje no Arena temos aí o ganhador, né, do sorteio premiado. A Dailton tá apressado ali lá, tal, já acho que já levantou a mão aqui 8 vezes, que quer tirar uma dúvida. Então às 4 da tarde o torcedor não perde por esperar, tem aí o resultado do sorteio. E claro, vamos comentar muito aí sobre Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, muita zoeira aí, eu tenho certeza. Se preparem, Palmeiras. Atura ou surta? Hoje não vai ter jeito. Hoje não vai ter jeito. A Arena vai ser dedicado ao Flamengo, que é o tetracampeão da Libertadores. Meio-dia, a gente volta às 4 no Arena. Até lá. CBN Esportes Campinas.